Olá, hoje o nosso tema é metabolismo. Nós vamos ver a diferença de anabolismo e catabolismo, vamos ver o papel das coenzimas no metabolismo, descobrir por que o ATP é a moeda energética da célula e muito mais. Eu sou a professora Lana e eu vou ensinar para vocês de uma maneira aprofundada as principais diferenças entre anabolismo e catabolismo e vou dar super dicas para vocês. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ok? Bioquímica Explicada. Metabolismo, só de escutar essa palavra muita gente já se apavora e fala, nossa, que difícil. Mas vamos ver o que é? Metabolismo é o conjunto de reações químicas que acontecem dentro de uma célula. Podem ser reações para a produção de energia, para a síntese de moléculas, para a manutenção da homeostase, ou seja, do equilíbrio celular. Então, o metabolismo pode ser dividido em catabolismo e anabolismo. Vamos entender as diferenças? Catabolismo, como a própria palavra já diz, significa quebra. Então, nós vamos quebrar moléculas complexas em moléculas mais simples e nessa quebra vai haver liberação de energia. E a energia que é liberada na forma de ATP, que é a moeda energética da célula. Mas o que seria essa quebra? Essa quebra se dá por meio da oxidação das moléculas orgânicas. Para que ocorra a extração de toda a energia de uma molécula orgânica, é necessária a participação do oxigênio, para que a oxidação da molécula seja completa. Então, o oxigênio ele vai ser o aceptor final dos elétrons. Enquanto as moléculas vão sendo quebradas, ou seja, vão sendo oxidadas, essas moléculas vão liberando elétrons. Esses elétrons são liberados na forma de hidrogênio. Esse hidrogênio liberado, ao final, vai chegar até o oxigênio. E esse oxigênio, então, vai formar a água. Enquanto o oxigênio está sendo reduzido até a molécula de água, as moléculas orgânicas, então, estão sendo oxidadas até moléculas mais simples. Se houver a oxidação completa das moléculas orgânicas, ao final nós vamos ter CO2, então, e a água, aqui como a gente viu. E a energia vai ser extraída na forma de ATP. Então, essa é a ideia do catabolismo, liberação de energia. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de vias do catabolismo. A glicólise, que é a quebra da glicose, o ciclo de Krebs, que vai ser a oxidação do acetil-CoA, e a fosforilação oxidativa, que vai ser onde vai acontecer a produção final do ATP, mas depois a gente vai detalhar um pouquinho mais essas vias, e vamos também ter vídeos exclusivos para cada uma delas, ok? Essas três vias em conjunto formam o que a gente conhece como respiração celular. No nosso canal tem um vídeo falando de respiração aeróbica e respiração anaeróbica, que compara quando a oxidação é completa ou incompleta de uma molécula orgânica, ok? E tem a beta-oxidação, que depois a gente vai falar dela também, que seria a oxidação dos ácidos graxos. Então aqui temos alguns exemplos de vias do catabolismo, e o objetivo vai ser a produção de ATP, ou seja, de energia. E o anabolismo, que seria? Bom, o anabolismo significa síntese, então nós vamos pegar moléculas mais simples, vamos utilizar a energia e vamos formar moléculas mais complexas. Por exemplo, se a gente quer formar uma proteína, nós vamos pegar aminoácidos, vamos ligar esses aminoácidos utilizando energia, ou seja, utilizando ATP, e vamos formar, então, as proteínas. Existem diferentes vias para a produção de moléculas. Então, o objetivo final do anabolismo é sintetizar novas moléculas, moléculas orgânicas complexas. Alguns exemplos de vias do anabolismo são a gliconeogênese, que a gente vai ter a síntese de glicose, o ciclo de Krebs. Aqui uma curiosidade, por que o ciclo de Krebs está tanto aqui no catabolismo quanto aqui no anabolismo? Porque o ciclo de Krebs é uma via anfibólica, ou seja, ele participa tanto do catabolismo quanto do anabolismo. Inclusive, lá no nosso Instagram tem um post ótimo falando sobre isso, ok? Dá uma passadinha lá para olhar. Temos as vias de síntese de lipídios e síntese de proteínas, que também depois vamos ver em vídeos exclusivos para elas, ok? Então, de maneira resumida, nós podemos falar que o catabolismo vai ser a oxidação de moléculas orgânicas, ou seja, de moléculas complexas, como carboidratos, os polissacarídeos, por exemplo, a glicose, as gorduras, os ácidos graxos, as proteínas. Essas moléculas elas vão sendo degradadas, vão ser oxidadas, e quando a oxidação é completa, nós vamos ter como produtos finais CO2 e água, e no caso das proteínas também a amônia. Já no anabolismo, nós vamos pegar moléculas mais simples, que são as moléculas precursoras, vamos unir essas moléculas e formar moléculas orgânicas mais complexas.
Por exemplo, podemos unir os aminoácidos por meio das ligações subtídicas e formar as proteínas. Podemos unir açúcares mais simples, como os monossacarídeos, através das ligações oglicosídicas e formar os polissacarídeos. Podemos pegar ácidos graxos e ligar, por exemplo, a um glicerol e formar o triacilglicerol, ou ligar ácidos graxos a um glicerol em fosfato e formar os fosfolipídios, que são lipídios de membrana, ou ligar a uma esfingosina e também formar, os esfingolipídios, que são outra classe dos lipídios de membrana. E podemos pegar as bases nitrogenadas, e ligar elas a uma pentose e a um fosfato e formar os ácidos nucleicos, ou seja, então no anabolismo nós partimos de moléculas mais simples, que são as moléculas precursoras, e vamos formar moléculas mais complexas, que são moléculas maiores, as macromoléculas. E para isso é necessário investimento de energia, ou seja, o gasto energético. Então, durante o catabolismo vai haver a oxidação das moléculas orgânicas e ao final nós vamos ter a liberação de ATP. Então, o catabolismo ele libera ATP. Esse ATP liberado vai ficar armazenado na célula e, quando necessário, vai ser utilizado pelo anabolismo para a síntese de novas moléculas. Então, a gente pode dizer que a energia que foi produzida pelo catabolismo vai ser utilizada no anabolismo para a síntese das moléculas. Por isso que o ATP é a moeda energética, porque ele é produzido no catabolismo e é gasto no anabolismo, ok? Mas por que será que o ATP funciona como uma moeda energética para a célula? Quais características da sua estrutura permitem isso? Vamos ver? O ATP é um nucleotídeo, então ele possui os 3 componentes básicos de um nucleotídeo, que vão ser a pentose. Ligada a essa pentose, a gente vai ter a base nitrogenada, que no caso do ATP é a adenina, e o fosfato também ligado aqui, à pentose. No caso do ATP, como é a adenosina trifosfato, a gente vai ter 3 fosfatos. 1 fosfato, 2, 3. E é aqui nessas ligações que está o segredo para o ATP ser a moeda energética da célula. Podemos observar que a ligação que une o primeiro fosfato à pentose é uma ligação do tipo éster. Já as demais ligações que unem o primeiro fosfato ao segundo e o segundo ao terceiro fosfato são ligações do tipo anidro. E são essas ligações anidro que, quando quebradas, vão liberar então uma alta quantidade de energia para a célula. Então, o ATP que foi produzido no catabolismo vai ser gasto no anabolismo como fonte de energia. Então, aqui embaixo, a gente tem uma reação de hidrólise e de síntese de ATP para exemplificar. A gente pode observar, então, que a síntese do ATP está acontecendo nesse sentido. Então, a síntese do ATP acontece no catabolismo. A gente vai ver que para que ocorra a síntese do ATP é necessária a doação de um grupo fosfato que vai se unir ao ADP e assim vai formar um ATP. A gente vai ver nos próximos vídeos que a formação do ATP pode acontecer de 2 formas, na fosforilação oxidativa ou também uma molécula de alta energia pode doar um fosfato e esse fosfato se unir então a uma molécula de ADP e formar um ATP. Mas isso é assunto para os próximos capítulos. E aqui nesse sentido, então, a gente tem a quebra, a hidrólise do ATP. Como a gente viu, o ATP vai ser gasto no anabolismo. Então, é nesse sentido aqui que ocorre o anabolismo, ou seja, o gasto de ATP. E o que é essa quebra? O que é esse gasto de ATP? A gente vai hidrolisar essa ligação anidro. É muito comum a gente ver a hidrólise dessa primeira ligação anidro, ou seja, liberar esse primeiro fosfato. Então, esse primeiro fosfato aqui vai sair como fosfato inorgânico e vão ficar 2 fosfatos ligados à molécula. Por isso que vai se chamar agora ADP, adenosina difosfato. E essa hidrólise, então, libera uma alta quantidade de energia que é utilizada pela célula para a produção de novas moléculas no anabolismo. Ainda pode acontecer a hidrólise da segunda ligação anidro e liberar mais um fosfato. Nesse caso, aconteceria dessa forma. A gente teria, então, um ADP, que foi formado aqui, teria 2 fosfatos. E a gente liberaria mais um fosfato inorgânico, então, aqui. Então, formaria um AMP, adenosina monofosfato. A gente teria uma molécula assim, no caso, somente um fosfato ligado à molécula. E aqui não seria D, seria um AMP, E aqui a gente teria, então, 2 fosfatos sendo liberados.
Mas é mais comum haver a liberação somente do primeiro fosfato. Por isso que é mais comum a gente ver sempre escrito ATP e ADP, né? Porque vão ser a moeda energética. Quando tem alta quantidade de energia na célula, a gente tem alta quantidade de ATP. Quando tem baixa quantidade de energia na célula, a gente tem alta quantidade de ADP. Mas o AMP também é uma forma de indicar para a célula que está faltando energia, já que é uma molécula com pouca quantidade de fosfato, ou seja, uma molécula que não armazena energia, já que as duas ligações anidros foram quebradas aqui. E essa terceira ligação, que é uma ligação éster, é uma ligação de baixa energia. Então, por isso que a gente vai ver no máximo até a AMP, né? Porque depois disso, se eu tirar o último fosfato aqui, não adianta. Por quê? Porque é pouca energia que vai ser liberada, ok? Agora que a gente já entendeu por que o ATP é a moeda energética da célula, vamos entender a importância das coenzimas para o metabolismo. Como a gente falou, o metabolismo é um conjunto de reações que acontecem na célula, que pode se dividir em anabolismo e catabolismo. Cada reação do metabolismo é catalisada por uma enzima específica. Algumas enzimas, além de aminoácidos, precisam de uma outra molécula para que possam atuar nessa catálise. Quando essa molécula que auxilia a enzima é inorgânica, a gente chama de cofator. Quando é orgânica, a gente chama de coenzima. Por isso, a coenzima é essencial para que o metabolismo ocorra. E essa coenzima pode atuar de maneira direta ou indireta, auxiliando a enzima, então, a catalisar a reação. Eu trouxe aqui alguns exemplos de coenzimas, né, que vão ser os exemplos que a gente mais vai falar durante nossos vídeos de metabolismo. Então, o primeiro exemplo aqui é a coenzima A. A coenzima A ela vai atuar, né, quando ocorrem reações em que ocorre a transferência do grupo acil. Por exemplo, a gente vai ver mais para frente, né, quando a gente for estudar a glicólise, depois o ciclo de Krebs, a gente vai ver que quando a glicólise termina, é formado o piruvato. E para que inicie o ciclo de Krebs, é necessário que forme um acetil-CoA. Então, o piruvato ele tem 3 carbonos e o acetil-CoA tem 2 carbonos. Para que o piruvato seja convertido em acetil-CoA, eu preciso descarboxilar, eu preciso tirar um CO2 do piruvato. E aí que entra a coenzima A. A enzima que catalisa essa reação é o complexo da piruvato desidrogenase. E para que essa enzima funcione, é necessária a presença da coenzima A. Tanto que no produto final, a gente vai liberar o acetil ligado a essa coenzima A, o acetil-CoA. E aqui a gente tem a estrutura, então, da coenzima A nessa primeira figura. E eu trouxe mais 2 exemplos que a gente vai falar muito no metabolismo, que é o NAD e o FAD. Esses eu vou explicar um pouquinho melhor como que funciona a atuação, então, dessas coenzimas no metabolismo. Então, a gente pode observar aqui, ó, primeiro o NAD e agora aqui o FAD. Observem que os dois, né, são nucleotídeos que vão atuar auxiliando também desidrogenases, enzimas que vão retirar hidrogênios de moléculas. Quando a gente tem o catabolismo de uma molécula orgânica, a gente está oxidando, lembra, a molécula orgânica, para retirar a energia dessa molécula. E quando a oxidação é completa, no final a gente vai ter o quê? CO2 e água. E a energia dessa molécula não é extraída de uma vez, ela é extraída aos poucos. Cada vez que a gente vai oxidando essa molécula, a gente vai extraindo hidrogênio da molécula. E esse hidrogênio não pode ser perdido, porque lá no final, lá na fosforilação oxidativa, esses hidrogênios vão ser convertidos em ATP, né, na moeda energética da célula. E aí que entra o NAD e o FAD. Essas coenzimas possuem a capacidade de se apresentar na forma reduzida ou oxidada. Então, quando a gente está oxidando uma molécula orgânica, no catabolismo, a gente vai estar reduzindo essas coenzimas, que é o que eu vou mostrar nas próximas figuras. Elas vão pegar os hidrogênios da molécula e vão ficar na forma reduzida. Vamos ver então. Observem aqui que a gente tem a estrutura do NAD. A gente observa aqui que aqui, ó, na primeira figura, a gente tem o NAD+. Por que ele está nessa forma de NAD+? Observe que esse nitrogênio aqui, ele está fazendo uma ligação a mais. Ele está fazendo 1, 2, 3, 4 ligações. Sendo que o nitrogênio pode fazer até 3 ligações. Então, como ele está fazendo uma ligação a mais, eu coloco esse sinalzinho aqui de mais, então, nesse nitrogênio. Por isso que fica NAD+. E essa é a forma oxidada do NAD. Observem que agora nessa forma aqui, ó, o nitrogênio passou a fazer somente 3 ligações, por isso o sinalzinho de mais foi perdido, porque agora ele está fazendo as 3 ligações normais. O que aconteceu? Houve um rearranjo das ligações duplas desse anel aqui, e agora esse carbono aqui, ó, que estava ligado somente a um hidrogênio, passou a se ligar agora a 2 hidrogênios. Por isso, essa ligação dupla que estava aqui, ó,
não está mais aqui, né? Porque agora o carbono vai estar fazendo 4 ligações. Ó, 1, 2, 3, 4. Então, eu passei, ó, a ligação dupla para cá, correto? E aqui agora ficou, então, NADH. E essa é a forma reduzida dessa coenzima. E no catabolismo, a gente tem esse sentido, então. A gente tem a forma oxidada sendo reduzida. Então, aqui a gente tem o catabolismo. Porque no catabolismo a gente oxida moléculas orgânicas para extrair energia. Se eu estou oxidando as moléculas orgânicas, eu estou reduzindo, então, a molécula de NAD até NADH. E ela está armazenando de forma temporária essa energia, né, com esse hidrogênio que ela pegou ali, e vai entregar esse hidrogênio lá na fosforilação oxidativa. Lá na fosforilação oxidativa, esse NADH aqui, a gente vai ver depois no vídeo, né, de fosforilação, esse NADH vai voltar a ser a forma oxidada, vai voltar a ser NAD+, porque ele vai entregar esse hidrogênio aqui, né? E lá esse hidrogênio vai ser utilizado para a produção de ATP, mas são cenas para os próximos capítulos, ok? E semelhante também ao NAD, o FAD também ele pode estar na sua forma reduzida e oxidada. E também durante o catabolismo, o FAD vai passar da forma oxidada para a forma reduzida. Observem agora aqui a estrutura do FAD. Essa aqui é a forma oxidada do FAD, né? Observem aqui que esse nitrogênio aqui, ó, ele está fazendo 3 ligações normais, mas não tem nenhum hidrogênio ligado a ele, assim como esse nitrogênio aqui também. Observem que, né, durante a reação do catabolismo, então, a molécula orgânica vai sendo oxidada e vai perdendo os hidrogênios que vão sendo extraídos ali durante a reação. E esses hidrogênios agora vão para a molécula de FAD. Ó. Um hidrogênio vem para cá e o outro para esse nitrogênio aqui. Por isso, né, que a molécula de FAD, quando está na sua forma reduzida, ela passa a ser FAD H2, porque ela recebeu esses 2 hidrogênios aqui, então. Então, da mesma forma, no catabolismo, a gente tem o quê? A passagem do FAD oxidado para o FAD reduzido. A gente tem a redução do FAD porque as moléculas orgânicas estão sendo oxidadas. Então, sem essa colaboração, sem essa coenzima, não vai haver catálise. Por isso, essas coenzimas são essenciais para que ocorram essas reações do metabolismo. Assim como essas, existem outras coenzimas também na célula, que eu só trouxe alguns exemplos, então, para a gente entender o papel dessas coenzimas no metabolismo. Então, para finalizar, vamos ver mais uma diferença entre o catabolismo e o anabolismo. Catabolismo, como a gente falou, ele vai ser a oxidação de moléculas orgânicas para a produção de energia. E o anabolismo vai ser a síntese de moléculas com o gasto de energia. Vamos falar primeiramente do catabolismo. O catabolismo, para a gente poder entender melhor, eu trouxe uma figura aqui que vai ajudar a gente a entender sem decorar como que funciona o catabolismo. Nessa figura aqui, a gente pode observar que o catabolismo ele foi dividido em 3 estágios. Por quê? O que acontece? O catabolismo ele é convergente, ele converge para as vias comuns. Então, a gente vai ter, primeiramente, moléculas diferentes, né, que vão ser oxidadas, e essas moléculas vão convergir, ou seja, os seus produtos de oxidação vão ser destinados a vias comuns. E o centro dessa via vai ser o ciclo de Krebs. Vamos ver aqui, então. Então, por exemplo, vamos pensar, a gente tem diferentes fontes de energia, não é? A gente pode ter a proteína, a gente pode ter os lipídios, a gente pode ter os carboidratos e a gente vai ter sempre o ciclo de Krebs ali como centro, né, de entrega desses produtos, do acetil-CoA. Então, por exemplo, a gente está falando de proteínas. Essas proteínas precisam ser degradadas até os seus aminoácidos. Esses aminoácidos, então, vão ser oxidados, como a gente pode observar aqui. No caso, a oxidação vai ser pelo ciclo da ureia, que a gente vai ter um vídeo depois falando só dele. Essa oxidação vai gerar produtos, né? E o acetil-CoA que é produzido vai para o ciclo de Krebs, né? Que é o ciclo do ácido cítrico. E os NADs e os FADs vão, então, para o terceiro estágio, que é a fosforilação oxidativa. Mesmo vai acontecer com os lipídios, né? Por quê? Por exemplo, a gente tem os triacilgliceróis, que vão ser formados de glicerol e ácidos graxos. Então, primeiro, a gente vai ter que separar o glicerol desses ácidos graxos. Depois, a gente vai ter a oxidação desses ácidos graxos, que no caso aqui vai ser pela beta-oxidação, também vamos fazer um vídeo exclusivo para falar sobre ela. Os produtos da beta-oxidação vão ser o FAD, o NAD e o acetil-CoA. Novamente, o acetil-CoA vai para o ciclo de Krebs e os NADs e os FADs vão para a fosforilação oxidativa.
E no caso dos carboidratos, por exemplo, a gente tem o glicogênio, que é a nossa reserva energética. A gente vai ter que degradar esse glicogênio, liberar as glicoses, e aí sim as glicoses vão para a glicólise, onde vai ser oxidada, produzir o piruvato, que vai produzir o acetil-CoA, que vai para o ciclo de Krebs. Por que a gente está falando tudo isso? Para a gente entender que não importa se é proteína, não importa se é lipídio, se é carboidrato, a gente observou que o produto comum vai ser o quê? O acetil-CoA. E esse acetil-CoA vai para o ciclo de Krebs. E depois, a próxima etapa, no estágio final, que é o estágio 3, é a fosforilação oxidativa, onde os NADH e os FADH2 vão ser, então, oxidados para a produção de ATP. Então, a gente tem no início do catabolismo diferentes moléculas que vão ser oxidadas por vias distintas, que vai ser, por exemplo, a gente deu aqui o exemplo do ciclo da ureia, da beta-oxidação, da glicólise, mas que vão convergir por uma via comum, que é o ciclo de Krebs. E depois, os produtos dessas vias todas, né, que no caso o NADH e o FADH2, vão para a fosforilação oxidativa. Então, a gente pode dizer que o catabolismo ele vai ser convergente, porque eu inicio com diferentes possibilidades de fontes de energia, essas moléculas vão ser oxidadas a produtos comuns, né? E do centro, né, desse catabolismo a gente vai ter o quê? O ciclo de Krebs, e esse produto comum vai ser o acetil-CoA, né, que vai ser destinado então nesse ciclo de Krebs. Por isso a gente diz que o catabolismo ele é convergente, ele converge para uma via comum. Isso é muito importante se a gente pensar que o catabolismo ele tem o objetivo de produção de energia. Então, se eu tenho uma via comum ali para destinar esses produtos, né, se eu consigo transformar diferentes moléculas num produto comum, eu aumento a eficiência da produção de energia, né? Vai ser mais fácil para a célula produzir energia ali e a regulação dessas vias também vai ser mais fácil. Ok? Então, gravem isso. O catabolismo ele é convergente, ele converge os seus produtos para vias comuns, onde vai ter a produção final ali de energia, né, de ATP. Ok? Já o anabolismo não, a gente vai partir de intermediários de moléculas mais simples e essas moléculas vão sendo modificadas, vão sendo ligadas e vão formar diferentes moléculas. Então, por exemplo, a gente pode partir do acetil-CoA, esse acetil-CoA ser transformado em diferentes moléculas ali então. Por isso a gente diz que o anabolismo ele é divergente, ele diverge, a gente inicia com moléculas mais simples, mais comuns, né, um menor número de moléculas e vai partir então por uma gama ali de moléculas diferentes, de acordo com a necessidade da célula. Então, catabolismo converge, anabolismo diverge ali então, dada a função, né, dessas vias ali então. Gostou do conteúdo? Então se inscreva no nosso canal e ative o lembrete para não perder nenhum vídeo. Não se esqueça também de ir lá no Instagram e seguir o nosso perfil, ok?